responsabilidade que eu entendo que nós temos em relação a desmistificar a psicologia, o papel do psicólogo e a grande contribuição social que a psicologia pode trazer. E quando nós falamos em trauma e falamos em terapia de reprocessamento, as minhas respostas de indagações de muitos anos chegaram. E essas respostas se dão pelo fato de que toda experiência traumática, ela fica bloqueada, congelada em nosso sistema nervoso. Ela fica bloqueada, ela fica travada com a experiência original que causou o trauma, as imagens, os pensamentos negativos, as crenças que a partir daquela experiência eu vou ter a meu próprio respeito e em cima da qual a minha existência será construída. Vamos lá. O que eu quero dizer com isso para vocês? Uma mulher que foi vítima de abuso sexual na sua infância. Eu disse para vocês que toda experiência traumática fica congelada, bloqueada no sistema nervoso, ok? Esta mulher adulta, casada, uma família funcional e estruturada, tem alguns sinais que o seu cônjuge lhe transmite, que significa que ele quer ter contato físico com ela. Que pode ser um jeito de colocar as mãos nas costas, um jeito diferente de chegar em casa. Esses sinais os casais têm. E esta comunicação, este simples sinal, ele dispara a memória que está congelada no seu sistema nervoso e ela tem as mesmas sensações físicas, ela tem os mesmos pensamentos, as mesmas emoções que aquela criança que aos 6 anos viveu quando foi abusada. Isso significa dizer o que, Deusa, quando se fala em pedofilia? Queridos, significa dizer que esta parafilia, se tratada, ok? Se esta criança, vítima de abuso sexual, abusada, for tratada, ela não terá em seu repertório de memória emocional este registro com o qual ela vai se estruturar emocionalmente e estruturar a sua maneira de ver, perceber, sentir e reagir. Nós estamos falando de prevenção para a saúde emocional. Nós estamos falando de integração das emoções. E nós estamos falando que hoje a neurociência é o passado que não me permite viver o presente com qualidade de vida, vivê-la da melhor maneira, ou seja, mais adaptativamente. Então, quando nós pensarmos em trauma, eu quero definir um pouquinho o trauma, né? Trauma é quebra, ruptura. É a ameaça que interrompe o fluir e o pulsar natural, ativando respostas de luta, fuga e congelamento. Isso significa, do ponto de vista neurofisiológico, ativação em nosso sistema nervoso central, do sistema nervoso autônomo simpático, que age quando nós estamos vivendo em uma situação de estresse, preparação para luta ou fuga. Quando eu dei o exemplo da mulher que, tocada pelo seu marido, que este toque comunica o desejo de ter um contato físico e que dispara as lembranças relativas ao período da sua infância em que ela foi vitimada, em que ela foi abusada, é porque estes registros que estão congelados são ativados no sistema nervoso, ou seja, como se desligasse o botãozinho do sistema nervoso autônomo parasimpático, que atua no destresse, na tranquilidade, no equilíbrio, e automaticamente o estresse é desencadeado
tendo um simples gesto de um toque, de um olhar, como elemento disparador. Construímos criança, tem claramente o sentido de que nós podemos proteger os nossos filhos com informações claras, objetivas, reais, não fantasiosas, dando nome para... Por que eu falo para os meus filhos? Filho, não põe a mão aí, né? Não põe a mão. Mão eu posso falar que é mão, né? Pé eu posso falar que é pé. Mas para os órgãos genitais nós damos apelido. Isso é negação da sexualidade. Como é que nós podemos construir? Como é que nós podemos pensar? Primeiro, com o fato de desse local estar com tantas pessoas. Uma participação, e nos 3 últimos programas, a Josemara esteve com a gente, a doutora Maria Valéria, o doutor Marcos Sebastião, dizendo assim: povo de Ponta Grossa, vamos lá. Povo de Ponta Grossa, há um tema muito importante que, como sociedade, nós precisamos tomar conhecimento, nos informar, saber qual é a realidade concreta, qual é a realidade, qual é o fato, quais são as circunstâncias, no contexto social em que nós estamos inseridos, para que a gente não venha precisar das neurociências e da psicologia para curar as nossas experiências do transtorno do estresse pós-traumático. E ela desenvolverá toda uma sintomatologia que, se socorrida, que se cuidada, nós podemos ajudá-la a não vir a repetir com outras crianças na sua vida adulta cometer o mesmo erro, a não repetir essa história. Na verdade, eu poderia falar assim um monte de coisas sobre funcionamento neurofisiológico. Vocês teriam um conhecimento muito bom da nossa neurofisiologia, de como o nosso cérebro funciona, a responsabilidade do nosso cérebro em cada ação, em cada gesto, em cada pensar, né? Cada área de nossa vida, cada área de nosso corpo é regido por essa coisinha pequena chamada sistema nervoso central. Óbvio que eu me detenho naquilo que que está diretamente relacionada à psique, ao comportamento, à vida. E prevenção se dá com orientação, prevenção se dá com informação, prevenção se dá com conhecimento. Como é que é o modo mesmo? Esclarecer para prevenir. E é o que cada profissional que esteve aqui durante o dia de hoje fez. Nós não fomos criados por Deus para crescermos carregando experiências, lixos, entulhos que nos transformem em pessoas com um padrão de comportamento que nos coloca à margem da sociedade, que é a situação do pedófilo. Não. Nós fomos criados para um mundo perfeito. Mas nós não vivemos esse mundo perfeito. Como nós podemos socorrer essas pessoas? Doutora Deusa, tem tratamento? Tem. Outro dia um psiquiatra amigo meu disse assim: Deusa, vamos fazer uma castração desse cara? Eu disse: olha, ele disse: a gente resolve o problema, ele não mexe mais com criança nenhuma. Eu disse: muito triste precisar pensar em castração química quando essa pessoa não consegue se dar conta da doença que ela traz, que a faz funcionar, que a faz se relacionar, que faz com que ela viva a sexualidade dela de uma maneira destrutiva.